tomar muito tempo, né? Nós temos um horário para cumprir, mas que o nome do Senhor seja engrandecido esta noite, na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos. Quero parabenizar as irmãs que estão lindas, vestidas de vermelhinho, muito bonito. Gostei muito, viu? Achei muito bonito o modelo de vocês. Então vamos ler a palavra do Senhor. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Eu separei algumas coisas que eu queria passar para os irmãos, falando sobre Maria. Nós sabemos que muitas pessoas nos julgam porque a gente não fala muito sobre Maria, não é? Às vezes a gente tem assim um preconceito de falar de Maria porque Maria é adorada como deusa, né? Como rainha, mãe de Jesus, que tem todo o poder até de falar por nós na presença de Deus. Muitos acreditam nisso, mas nós sabemos que não é verdade, né? Nós temos consciência de que Maria foi uma profeta do Senhor e foi uma mulher corajosa que aceitou um projeto na sua vida. Um projeto que não era dela, não é mesmo? Esse projeto veio do coração de Deus e ele enviou um anjo para apresentar este projeto a Maria, que tão prontamente aceitou. Não foi? Uma mulher corajosa que aceitou realizar o sonho do coração de Deus. Aleluia. Se nós formos olhar na Bíblia, nós temos muitas mulheres corajosas, principalmente para aquele tempo lá. Nós temos Ruth, né, que deixou a sua nação e foi com a sua sogra para uma nação que ela não conhecia, para um Deus que ela ainda não conhecia, e propôs no seu coração abençoar a vida de Noemi, porque Noemi se achava completamente abandonada por Deus, porque seu filho tinha morrido, seu esposo tinha morrido, ela estava voltando para Jerusalém sozinha, e ela não podia perceber o projeto de Deus na vida dela. E quando a gente vai para casamento, a gente vê aquela célebre frase que diz assim: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. Isso era a palavra de Ruth para Noemi. Ruth amava tanto Noemi que ela propôs em seu coração abençoar aquela mulher. Nós vemos também Sara, uma mulher que era estéril, né? Recebeu uma promessa de Deus. E mesmo assim, né, ela não recebeu, quem recebeu foi a esposa. E ela, ouvindo o que o anjo falava, não creu. Quantas vezes nós não cremos numa promessa de Deus na nossa vida, né? Quantas vezes a gente acha tão absurdo o que Deus está falando, que a gente fala: será, Senhor, que tu tens isso para mim realmente? Oh, Deus. Né? Nós vimos Agar. Vocês acabaram de cantar o hino aqui, irmãos. Agar, uma mulher que foi despedida do meio da família dela, que era, né, Abraão, e foi levada ao deserto. E a gente sabe que deserto não é lugar de se morrer, né, irmãos? Deserto é lugar de se aprender. Aleluia. É lugar de aprendizado. Quantas vezes o Senhor nos leva para o deserto para nos ensinar? Seja qual for a situação, Tá lá em cima, no o Senhor lojinho. nos passa pelo deserto para depois você chegar no manancial. Não foi assim com Agar? Depois Deus nos mostrou o manancial de água para ela. Quando Deus não tem projeto de morte na sua vida, ninguém pode impedir, nem te matar, se não for o propósito de Deus no coração dele. Amém? Eu quero também ressaltar aqui uma mulher, Raabe. Irmãos, imagine Raabe, uma mulher que não tinha nada a ver com a nação de Israel. Estava correndo risco de vida, porque ela morava em Jericó, e Jericó estava para ser destruída. Mas ela preferiu em seu coração abençoar os espias, protegê-los, ajudá-los a sair daquela cidade cheia de muros, para que se concretizasse a vontade de Deus a uma nação
E por causa disso, ela foi uma das mulheres que está no rol, né, dos heróis da fé. Está escrito em Hebreus. Então a gente vê que o nosso Deus não escolhe raça, não escolhe cor, Ele escolhe aquele que tem coragem de fazer a sua vontade e fazer que o nome dele seja exaltado na terra. Amém? Nós vemos também Ana. Ana, que foi uma mulher que era estéril, mas que passou por muitas decepções, frustrações, sofreu amarguras por causa de uma mulher que a perseguia, porque ela não conseguia ter filhos. Mas ela chegou diante de Deus, colocou a sua dor diante do Senhor e foi agraciada por Deus. Não foi? Débora, uma mulher que foi usada no seu tempo para ser juíza de Israel. Então a gente vê que todas essas mulheres foram mulheres que sonharam sonhos e que receberam na terra o projeto de Deus e aceitaram e viveram a glória de Deus nas suas vidas por aceitar a vontade do Senhor. Mas a gente nunca fala de Maria, uma mulher que realmente renunciou tudo da sua vida, irmãos, porque eu tenho certeza que nós mulheres, principalmente quando nós somos novas, o projeto do nosso coração é casar, não é? Todas nós pensamos, não, a gente nasce, fica adolescente, né? Depois a gente vai chegando numa idade e a gente fala assim, ai Senhor, preciso arrumar um namorado, quero casar. E Maria tinha esse projeto no coração, ela sonhava isso. Tanto é que a Bíblia fala que ela já estava noiva de José. E a gente observa que Deus, Ele tem projetos, irmãos, que a gente não deve nem questionar. Quem questiona Deus está perdendo tempo. Porque projeto de Deus a gente não questiona, a gente aceita. Aleluia! Né? E a gente se submete à vontade do Senhor. Deus escolheu um povo, escolheu uma nação, para fazer dessa nação o seu povo, sua noiva, o povo escolhido de todos da face da terra. E dentre esse povo, por mais que pecaram, que se distanciaram de Deus, que blasfemaram contra o Senhor no deserto, a Bíblia fala que Deus escolheu de todos os filhos de Jacó uma tribo. E essa tribo se chamava Judá, porque havia uma promessa sobre Judá. E se você for olhar em Gênesis, eu marquei aqui, eu não quero tomar muito tempo para ler, mas eu marquei em Gênesis, aonde Jacó abençoa a tribo de Judá. E eu achei tão lindo a bênção que Jacó dá para Judá. E ele diz assim, Judá, está escrito no livro de Gênesis 40, a partir do versículo 8, diz assim, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Jacó já estava abençoando Judá, porque desta tribo se levantaria o grande e poderoso leão, o leão da tribo de Judá, aquele que se levantou para pisar serpentes e escorpiões, e para libertar Deus poderoso, não aleluia. só a nação de Israel, mas todo o povo. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Hoje Aleluia. Nós aleluia. estamos aqui porque existiu na tribo de Judá uma mulher que dispôs de tudo que ela queria na terra para poder obedecer à ordem do Senhor, para cumprir aquilo que Deus tinha projetado, e ela aceitou o projeto de Deus. Uma mulher que, se você for ler nos 4 evangelhos, não se fala nada da descendência de Maria, não se sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, não se sabe. A única coisa que a gente sabe é que Jesus teria que nascer da tribo de Davi. Ele teria que ser descendente de Davi. E Davi era descendente da tribo de Judá. Se você for olhar no livro na genealogia de Jesus, Mateus 1, a partir do versículo 15 e 16, diz assim, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. Então a descendência veio de José. E nós sabemos que Maria fazia parte da tribo de Judá, porque Jesus teria que nascer dessa tribo, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então a gente não questiona Deus nas suas ações e no que Ele faz.
a gente se submete a Ele. Aleluia. A gente faz o que Deus quer, que seja projetado na nossa vida. Os sonhos que Deus sonhou para cada um de nós desde a fundação dos séculos. Porque os sonhos que Deus sonhou para Maria, Ele já tinha sonhado desde a fundação dos séculos. Desde quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, aonde Deus falou assim, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente. Maria já estava no coração de Deus, ainda que ela não tivesse nascido. E eu quero aqui ressaltar muitas coisas que a gente pode falar de Maria, meu Deus. Olha, Maria, ela era, naquele tempo já, corajosa, para a sua época, né? Valorosa, sábia, destemida, bondosa, responsável, humilde, honesta, coração puro, obediente, uma senhora dona de casa, era submissa e ela não era egoísta. Sabe por que ela não era egoísta? Porque quando o anjo apresentou para ela este projeto, ela podia dizer assim, não quero não. Sabe por que eu não quero? Porque se vierem perguntar para mim como foi que eu concebi, eu nunca conheci homem, vão me matar, vão me apedrejar. Porque naquele tempo, as mulheres eram apedrejadas. Cada um que fazia, cometia um pecado, que não era de acordo com o que Deus, com as leis de Moisés, passava por um processo de apedrejamento. E principalmente as mulheres, irmãos. Se você for observar Jesus andando na terra, ele foi levado uma mulher que estava sendo acusada de prostituição. E vocês observaram bem que a mulher foi levada na presença do Senhor, mas o homem que pecou com ela não foi. Foi? Não foi. Então a gente vê as grandes injustiças que eram cometidas naquele tempo. Mas o nosso Deus, como Ele é justo e tudo que Ele faz é maravilhoso, né? Ele começou a escrever no chão, né? Riscando ali no chão e perguntou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus fala conosco, nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós e saber que nós não somos perfeitos. Aquelas pessoas sabiam que não eram perfeitas, por isso não atiraram a pedra. Porque quando o nosso Deus fala conosco, nós reconhecemos o nosso estado de pecado. Não tem como você dizer: não, Senhor, não é verdade, eu não sou assim. Porque diante do Espírito Santo de Deus, não tem como você dizer que você não é pecador. Não tem como Deus apresentar para você algo que você está cometendo e você dizer: não fui eu, não sou eu. Quando o filho da gente comete alguma coisa de errado, ou a gente mesmo comete alguma coisa de errado e a gente não quer confessar, a primeira coisa que a gente faz é dizer: não foi eu não, sabendo que foi você, mas você fala: não fui eu, ninguém sabe. Quem vai confirmar que foi eu que fiz? Não se confirma. Por quê? Mas diante do Espírito Santo de Deus, não tem como você dizer: não fui eu, Senhor, eu não sou assim. Não é verdade, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tudo vê. Eu acho interessante que quando o anjo anuncia para Maria, ela se preocupa não com o que iria acontecer com ela, mas como se daria a situação que ela estava vivendo, que o anjo falou para ela que ela ia viver. Ela falou: mas como é que vai acontecer isso? É o único momento em que você vê Maria questionar. Então o anjo fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Nós vemos a ação do Espírito Santo já naquele tempo. E este poder vai te envolver. E através deste poder você vai gerar glória a Deus, aleluia. o seu ventre. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Aquele que vai nascer para esmagar a cabeça da serpente. Poderoso Deus, Aquele que vai cumprir a promessa que eu fiz lá no Éden, vai se cumprir na sua vida, Maria. Você aceita esse projeto? Maria diz que, irmãos, eu vou voltar aqui no livro de Lucas, para a gente seguir um pouquinho, que ela diz assim: disse então Maria, no versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E depois que ela declarou isso, a Bíblia fala que o anjo se ausentou da presença de Maria, e naquele momento ela concebeu. Então a gente vê que Maria, né, não se preocupou com o que iria acontecer com ela, porque ela sabia em quem ela estava crendo. Gente, imagina você ver um anjo glorioso chegar te apresentar um projeto. Será que você teria coragem de ter a atitude que Maria teve?
de aceitar o projeto de Deus, sem se preocupar com o que iria acontecer com a vida dela. Uma das coisas que aconteceu, José, quando soube que, claro, ela teve que conversar com José. E quando ela conversa com José, José diz a Bíblia que ele intenta em seu coração largar Maria secretamente. Não é isso que a Bíblia fala? Mesmo que ele largasse Maria secretamente, não contasse para ninguém o que tinha acontecido, as pessoas perceberiam que Maria estava grávida, porque a barriga começaria a crescer, né? Começaria a desenvolver aquela barriga, e de qualquer forma Maria seria apedrejada, não teria como ela se esconder. Mas como tudo que Deus faz é perfeito, e quando nós aceitamos o projeto de Deus, Ele cuida de nós, Ele não permite que nada aconteça. Aleluia! Deus vai de madrugada, aleluia, e se revela para José e diz: José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Não te preocupes, José, não te preocupes. E José também naquele momento resolve em seu coração aceitar o projeto de Deus e apoiar a sua esposa. É maravilhoso quando a gente vê um casal que anda de comum acordo, né? Trabalhando em comum acordo, quando obedecemos a voz do Senhor, quando casamos com quem o Senhor preparou para nós, quando obedecemos ao Senhor, tudo vai bem, não é? Quando andamos ombro a ombro e lado a lado, o esposo com a esposa com o esposo, tudo vai bem porque o nosso Deus está no controle, não é? E tudo acontece do jeito que o Senhor quer. Não importa o tempo, irmãos, nós precisamos entender o projeto de Deus. O tempo é com o Senhor. Não nos convém ficar olhando o tempo. Sabe por que eu estou falando isso? Deus me fez uma promessa, eu era adolescente. Eu falei: Senhor, eu estou com 53 anos e cadê a tua promessa, Senhor? E Deus vem me preparando todo esse período, passando por deserto, passando, sabe, por situações que vem me preparando, me moldando, porque talvez naquele tempo eu não tivesse a maturidade para aceitar o projeto de Deus que eu tenho aceitado hoje. Talvez eu me preocupasse com o que iriam falar de mim, o que queriam pensar. Porque quando o Senhor nos levanta em certas áreas, que você se submete à vontade do Senhor, que você procura conhecer a Deus, não superficialmente, mas no profundo, muitas vezes, muitas pessoas que não têm a experiência que você tem não vão entender. E eu me lembro que eu estava muito angustiada na minha casa, lá na QNL. Deus levou uma irmã, que eu chamo ela de alma gêmea da minha mãe, e falou assim: olha, Marinda, Deus manda te dizer que para você alcançar o projeto que Ele tem na sua vida, você tem que mergulhar. Porque Deus me mostra uma pérola, só que essa pérola está lá no fundo do mar e você tem que mergulhar. E eu era assim, muito rebelde, sabe? Falei: eu vou mergulhar nada, que isso? Negócio de água não é comigo, não. E outra, o que eu posso encontrar no fundo do mar, hein, irmãos? Quantos perigos, né, que a gente encontra, né? Bichos que você talvez nem conheça. E mergulhar na presença do Senhor é entrar numa dimensão que você não conhece. E que você talvez não esteja preparada para conhecer. Mas que quando você se submete é maravilhoso. Por mais que as lutas venham, é maravilhoso você ter protegido pelo Senhor. Estava vendo a pastora contar aqui o testemunho, que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos. Às vezes a gente não entende, irmãos, o porquê de certas situações. Por que o rapaz teve que ficar doente com uma febre inexplicável? A angústia do coração dela sem entender, porque nós não entendemos. Aí Deus vai e desenrola toda uma situação para que ela entendesse o que estava acontecendo com o filho dela. E para dizer: não é para a morte, não se preocupe. Mas a gente que é mãe se angustia, não, pastora? Ai, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Senhor, tem de misericórdia, porque somos assim. Somos mães, somos mulheres. Me fala aqui qual é a mãe que vê o filho doente, que não se angustia, não se preocupa, não corre para o médico, não corre para ver qual é a situação. Quem é a mãe que não faz isso? Nós somos mulheres. Nosso coração já é voltado para amar. Tudo na gente: ai, meu Deus. Ai, meu Senhor, tem de misericórdia, né?
quando a gente está ali correndo pelos nossos filhos. Ontem eu estava num amor na minha casa e eu me preocupo muito com o meu adolescente, não, ex-adolescente. Meu filho Felipe, e eu, Jesus, guarda meu filho, protege meu filho gosta muito de aventura, andar de moto, e meu esposo comprou uma moto para ele, e cada vez que ele sai com essa moto eu fico angustiado. Enquanto eu não escuto o barulho da moto, meu coração não se acalma. E eu orando, eu oro, eu rodeio aquela moto, eu apresento para o Senhor, eu coloco a vida dele no altar do Senhor, porque somos autoridades legais sobre os nossos filhos, somos abençoadoras, somos intercessoras, e ninguém pode impedir o amor de uma mãe diante do altar do Senhor, porque tudo diz a Bíblia que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, crendo, nós recebemos. E aí o Senhor mostrava um livramento da vida do meu filho. E eu falei, tá vendo meu filho? E ele doido para sair. Eu falei, não saia, espera um pouquinho. E ele angustiado para sair, meu filho, se acalme. Espera um pouquinho, vamos ouvir o que Deus tem para você. Aleluia. Sabe, eu vi meu filho se acalmar quando ele começou a ouvir o que Deus estava falando com ele. E nós precisamos aprender a ouvir que Deus está falando conosco. Aleluia. Eu sei que aqui dentro deste lugar existem muitas mulheres valorosas. Para o nosso tempo, irmão. Sabe por que eu digo para o nosso tempo? Porque eu nunca vi uma sociedade tão fria, uma igreja tão fria como nós estamos vendo hoje. Eu me lembro do meu tempo do passado, quando eu era adolescente, nossas igrejas eram lotadas, não se cabia, a gente ficava assim, tinha que chegar cedo na igreja para encontrar um lugar. Era só glória a Deus e aleluia, a gente era batizado com o Espírito Santo. Hoje o que tem de dificuldade com o Espírito Santo batizar alguém? Não é, irmãos? Eu estou falando isso porque isso é uma situação geral na igreja. Não é, sabe, a gente fica olhando, a gente às vezes chega num lugar e fica assim, eu não quero sentir a tua presença, eu quero ver a tua glória. Mas às vezes o Espírito Santo de Deus fica procurando na terra um coração quebrantado. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Quantas vezes ele não encontra? Não é mesmo, irmãos? Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, preocupados com as situações do dia a dia, preocupados com uma dívida que você tem que pagar, preocupado com quanto você tem que ganhar, porque o salário está defasado, e é greve daqui, e é greve dali, e a situação nos hospitais é terrível, e a gente vê que tem enfermidades, você vai no hospital, não tem como ser atendido, e nós não entendemos que tudo isso é a vontade de Deus, para que eu permita que na minha vida venha se cumprir o projeto de Deus, para que na minha vida venha se cumprir aquilo que foi dito lá em Marcos 16, que nós andaríamos, aqueles que tivessem fé, poriam as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados, expulsariam os demônios, eles teriam que sair, e se tivesse alguma coisa frutífera, não lhes faria nada. Glória a Deus, aleluia. Os hospitais estão lotados. Deus maravilhoso, aleluia. A primeira coisa que a gente faz é ir para o hospital primeiro. Nos ajuda, Jesus, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Correr lá. Eu não gosto de hospital, não, irmão. Eu não gosto de agulha, não gosto de sofrer. Não gosto. Então eu prefiro chegar assim, eu tenho misericórdia de mim, não me deixa ficar enfermo. Por favor, Senhor, me cobre com o Teu sangue, me livra de todo mal. Porque é tanto mal que você chega no hospital, em vez de você ser curado, você fica doente. Né? Nós estávamos preocupados com uma promessa que Deus tem na vida da minha mãe. E a minha mãe tem 79 anos. E a minha mãe ficou doente. Por quê? Porque nós perdemos um irmão. E foi uma coisa assim muito brusca, porque nós estávamos esperando. Ele com 38 anos de idade, acabou de completar 38 anos. E foi viajar para fazer a apresentação do seu CD. E nessa ida ele sofreu um acidente e faleceu. E foi uma surpresa para todos. Nos pegou de surpresa. E a minha mãe ficou com uma sequela no seu ouvido. E dessa sequela começou a se desenvolver uma labirintite. E aí a minha irmã ficava assim, olha, a Ana Cristina, vamos levar a mãe para o hospital. E leva para o hospital. E remédio, toda hora ela chegava e colocava um remédio na boca da minha mãe. Era remédio de pressão, era remédio de labirintite. A minha mãe já estava virando uma farmácia dentro dela, sabe? E eu em casa preocupada, e às vezes ela falava, minha mãe não nasceu para semente. Minha mãe, olha, se acontecer alguma coisa, a gente tem que cuidar da Joana, tem que cuidar da Marilda e do Cleito, que são mais apegados com a mamãe. Só que nós cremos na promessa que Deus fez na vida da minha mãe. E eu falei assim, mas não é essa promessa que o Senhor fez na vida da minha mãe, o Senhor não disse que ia levar ela agora, o que está acontecendo? E eu estava na minha casa quando Deus falou assim, levanta, vai na casa da tua mãe e chama a igreja. Mas a igreja, irmãos, era eu, meus irmãos, meus sobrinhos, e vai lá e ordena que o espírito da labirintite saia.
Eu falei, Jesus, vou falar para esse povo, meus irmãos já não me entendem, vou falar, mas essa marida ficou louca. Mas eu vou. Meu marido não quis me levar, peguei minha bolsinha, peguei o cartão, paguei minha passagem, fui cumprir a ordem do Senhor. Meus irmãos já estavam lá, meu irmão veio correndo de Taguatinga, preocupado. O que está acontecendo? E que marido ali que a gente vem, aí todo mundo falou, olha, eu chamei porque Deus mandou, quer obedecer a mim, se não quer, quem quiser obedecer vem aqui. Aí fomos ali, o Senhor mandou nós tomarmos autoridade sobre este demônio chamado labirintite. Que? Eu falei, não se preocupa, viu, mãe? Você não tem demônio não, você é a voz do Senhor. Mas o que ele colocou em você se chama labirintite, nós não podemos aceitar essa enfermidade. E nós nos juntamos e ordenamos que aquele espírito saísse da vida da minha mãe. E que nós não aceitávamos mais aquela situação, porque não era aquela a promessa do Senhor. E começamos a ordenar que aquele espírito se soltasse das emoções da minha mãe. A minha mãe nunca mais teve uma crise de labirintite. A minha mãe ontem esteve aqui comigo, orando e clamando pelo meu lar. Porque a minha mãe é minha intercessora. Ela é a autoridade legal diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E maior autoridade ainda como matriarca da família sobre os meus filhos, sobre o meu esposo. Então ela veio para nos abençoar. E nós precisamos entender. Aleluia. Glória a Deus. Sabe para quê, irmãos? Para que nós não venhamos estar dentro de hospitais, correndo perigo. Jesus. E o período que Deus permitiu a minha mãe entrar no hospital, que ela foi para uma UTI, minha mãe tem pavor de hospital como eu. O Senhor falou para ela, te trouxe aqui não é porque você está doente, porque você não está doente. Os médicos fizeram o exame e não encontraram nada. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar algo para ela. E mostrou para minha mãe a organização do hospital. Mostrou para ela a organização dos exércitos, da polícia, de outros órgãos terrenos, que são organizados. E o Senhor disse para ela, mas o meu povo, a minha igreja, não tem organização. E muitas vezes nós não temos organização, nem na maneira como nós oramos ao Senhor. Jeová, glória a Deus. Quando a gente ora todo mundo pedindo uma coisa. O irmão está preocupado com a sua situação, pede uma coisa, a Ana está preocupada, pede outra, a Belusa outra, a irmã outra, eu outra. E a gente faz aquela mistura e chega, joga lá e Deus fica assim, meu Deus, quem é que eu vou atender primeiro? O que estão falando? Quando nós entendemos as estratégias da oração inteligente, a gente se reúne na igreja e a gente ora a igreja pelo problema do irmão primeiro, em concordância, para que Deus resolva essa situação. Depois a gente ora pelo outro irmão, em concordância, para a situação dele ser resolvida. E tudo chega diante de Deus organizado. E existem situações que são resolvidas na hora. É verdade, Jesus. Porque depende do tempo que você está vivendo. Oh, glória a Deus. E não foi diferente na vida de Maria. Porque quando o anjo fala com Maria, olha Maria, você vai gerar um filho, e eu quero te avisar também que antes de você, já Isabel, tua prima, está grávida de 6 meses. Porque Deus já tinha um projeto na vida do filho de Isabel, que iria abrir o caminho de Jesus. E a Bíblia eu acho lindo quando ela chega diante de Isabel, e Isabel fala para Maria. Deixa eu achar aqui. Aonde ela fala com Maria, agraciada, olha. No versículo 44 de Lucas, fala assim: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então você veja bem que tudo que Deus faz é sincronizado. Deus. E acontece do jeitinho que Ele projetou e planejou. Nada acontece fora da vontade do Senhor. E nós precisamos aprender essas estratégias para esses últimos dias, irmãos. Porque vivemos ataques seríssimos à igreja hoje em dia. E nós não podemos temer como Maria não temeu.
Porque Deus precisa de mulheres corajosas, Glória a Jesus. mulheres que não sejam orgulhosas, homens também, viu, irmãos, nesses últimos dias. Porque nós temos que viver, nesses últimos dias, o avivamento do odre novo, que o odre somos nós. Deus está preocupado com a situação da sua igreja hoje, com as emoções de tantas pessoas, irmãos, porque nunca vi tanto crente doente, enfermo emocionalmente, pedindo socorro. É crente que está com depressão, é crente que está com isso, é crente que está com aquilo, é crente que está magoado. Olha, nós vamos formar um grupo e a gente ficou observando quantos irmãos enfermos de enfermidades, enfermos emocionalmente, que pedem socorro, e a igreja, muitos pastores não sabem trabalhar com essas vidas. E elas estão clamando, pedindo socorro. E eu falo, Jesus, por que eu moro tão longe? Se eu morasse mais perto, eu poderia socorrer. Então a gente pega e liga, e ministra, faz uma oração, quebra essas cadeias e vai orando, sabe, em comum acordo com essa irmã. Porque a Bíblia diz, ou com o irmão, que a concordância de um ou dois na terra será ligada no céu. Então nós oramos em concordância para que sejam quebradas essas cadeias. E nós precisamos despertar para isso. Deus olhou dos céus à terra e encontrou Maria, sabe, decidida a ser uma mulher, de acordo com a vontade do Senhor. Ela não viveu situações do seu tempo, da sua época. Sabe, Maria olha que de todas aquelas tribos, escolhe uma tribo que ela fala, que Deus destrona, né? Aqui no Cântico de Maria ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e o santo, que é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus tão soberbos, tão cheios de orgulho, e achamos que Deus é obrigado a nos atender, porque muitos têm se dado ao trabalho de ensinar a maneira incorreta de se chegar diante do Senhor. Aleluia! Eu já vi pessoas chegar e falar, olha Deus, se o Senhor não me der o que eu estou te pedindo, eu vou te deixar. Deus não está preocupado se você vai deixar Ele, se Ele te dá ou se Ele não te dá alguma coisa. Deus está preocupado com a humildade que tem no seu coração de aceitar a vontade dEle na sua vida. Porque Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, não quer dizer que Deus deixou de ter projeto na sua vida hoje. Quantas vezes o Senhor chega para as pessoas, chega para um de nós e pede assim, olha, eu preciso de você para continuar a minha obra, para levar o Evangelho para as almas, porque o meu projeto, o projeto do coração de Deus, é almas para o seu reino. Não é te dar um carro, não é te dar uma casa, não é nada disso. O projeto de Deus é que você seja um resgatador de almas. Não nos preocupamos de ir para a igreja e levar uma alma que está sedenta. Nós não nos preocupamos de ver se do lado da nossa casa tem alguém passando por dificuldades. Eu passei por uma experiência ali na minha rua, a Ana me conhece. E essa luta eu passei e Deus tinha me avisado. Mas a gente fica, né? Meu esposo, ele está na igreja, mas ele ainda não tem aquela percepção que a gente tem. E o meu filho mais velho discutiu com o irmão. E aí gerou aquela confusão e eu sou pequena no meio dos três grandão, fui falar com um, não me escutava, fui falar com o outro, não me escutava. Meu Deus, irmão, gerou uma confusão tão grande, uma coisa tão pequena se tornou tão grande que eu falei, meu Deus, não posso fazer nada, porque eu não conseguia falar com um, não conseguia falar com o outro. Saí dali do meu quintal e fui lá para o fundo, na minha escada dos fundos, e falei, sentei, sem forças, falei, Senhor, não tenho condições de entrar nessa guerra, porque não me ouvem. Aí liguei para minha mãe, que eu sempre, quando eu passo alguma situação, mãe, vamos orar, minha coberta aí. E juntou ela e minha irmã orando. E do lado da minha casa, né, tinha um pastor, que agora mora até do lado da sua casa, do lado da sua casa, mora do lado da casa da Ana. E ali,
também veio uma pessoa que a Ana me falou: Marilda, vem cá, vou te contar. Veio uma pessoa que eu não sei de onde, a gente não sabe de onde essa pessoa veio, e entrou no quintal da Ana e começou a interceder. Porque, irmãos, uma coisa é a gente guerrear entre a gente, porque você está vendo. E outra coisa é você guerrear contra um espírito maligno que você não está vendo. E eu não tenho um dom de revelação, estou buscando no Senhor. E creio que vou receber. E a minha irmã tem dom de revelação, ela estava dobradinha, ela falou assim: olha, Marilda, no mundo espiritual tem um demônio que tem cabeça de touro, e o chifre dele é virado para dentro. Ele está de pé na sua porta e ele é enorme. E a minha irmã me contou assim: meu Deus, Deus de misericórdia, repreende esse demônio. E a irmã do lado da minha casa tendo a mesma visão. A minha irmã falou assim: olha, chegou um anjo com uma espada e cortou o chifre do anjo. Mas irmã, foi uma coisa tão interessante que quando cortou o chifre, a bagunça acabou. Mas foi como se jogasse água, sabe? E acabou aquela confusão. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Porque na hora das nossas lutas, das nossas adversidades, aleluia, que a gente glória sabe como a Deus. orar, a gente sabe como ser intercessor um do outro, que o Senhor envia um anjo, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministradores em nosso favor. E o Senhor mandou esse anjo para cortar o chifre desse demônio e apaziguou a tempestade dentro do meu lar. E eu glorifiquei a Deus porque, irmãos, é maravilhoso a gente ver Deus te forjar soldado, mas não é fácil. Quando a Bíblia fala lá em Efésios 6,10 que a nossa briga não é contra carne e sangue, porque a maioria das vezes nós queremos um contra o outro, um fala uma coisa, a gente fica chateado, a gente fica magoado. Ai, fulano me magoou, ciclano fez isso. Ai, meu Deus, nós estamos guerreando um contra o outro, mas não guerreamos com aquilo que está por trás do irmão, soltando as setas dele para você ouvir, abrir a boca e falar. Se eu estou falando mentira, me digam, irmãos. Quando Jesus chegou e falou assim: olha, é necessário que eu morra, o que Pedro fez? Não, Senhor, você não vai morrer. Quem falou na boca de Pedro? Não na boca. Quem lançou a mensagem no ouvido de Pedro? E por quê que Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás? Ele falou para Pedro. Ele falou para o que soprou no ouvido de Pedro, que se deu ao trabalho de botar as palavras, que aquilo foi soprado no seu ouvido, e ele falou para o Senhor. E quantas vezes a gente passa por situações na igreja, porque existem pessoas que têm brecha, que têm legalidade, e que se dá ao trabalho de Pedro, de permitir que aquilo que está sendo falado no seu coração você fale, e aí acaba magoando o irmão, e o irmão acaba ficando triste, e aí vai fazer as coisas que não é para fazer. Mas quando se tem discernimento do Senhor, se faz como a pastora fez. Não se briga, não se guerreia com a pessoa, mas se guerreia com o que está por trás. E repreende. E quando você repreende, ele tem que ir embora, porque aquilo que ele desejou não se cumpriu. Foi quebrado uma cadeia. E nós saímos vitoriosos no Senhor. Porque foi isso que Maria fez, foi isso que José fez. Eles não aceitaram aquilo que estava sendo falado em seus ouvidos. Olha, José, larga Maria. Maria, você não deve aceitar esse projeto, porque você vai morrer, você vai ser apedrejada. Ela não deu ouvido à voz de Satanás, ela deu ouvido à voz do Senhor. Aleluia. E ela aceitou esse projeto. Sabe por quê, irmãos? Ela foi a única mulher que não sonhou um sonho dela. Ela aceitou em seu coração realizar o sonho do coração de Deus. Porque através deste sonho do coração de Deus, eu e você estamos aqui por causa da nossa irmã Maria, que aceitou o projeto de Deus. E por ela aceitar o projeto de Deus, Deus realizou o sonho do coração de Maria. Aleluia, glória a Deus. Você sabia que Deus realizou o sonho de coração de Maria? Do coração de José? Nosso Deus, Ele não é defraudador. Maria foi virgem até conceber Jesus. Depois que Jesus nasceu, Maria foi esposa de José. E teve filhos e filhas. A Bíblia fala isso. Eu até peguei, acho que em Mateus, eu separei para ler, porque a gente fala as coisas, mas a gente tem que provar, né? Tem gente que a gente tem que provar. Eu separei, acho que aqui em Mateus fala. É Mateus 13, é Lucas. Eu marquei, deixa eu tirar aqui para ver aonde fala das irmãs de Jesus. Acho que é no livro de Lucas mesmo. Vamos ver, Mateus 13, isso.
A realização do sonho de Maria. Até coloquei Mateus 13, a partir do versículo 55. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Quer dizer que Deus, depois que Maria aceitou realizar o projeto de Deus, Deus realiza o projeto do coração de Maria e de José. E lhe dá filhos e filhas. Tudo que Deus faz é perfeito, é maravilhoso e é grandioso. E nós temos que aprender a agradecer o Senhor por isso. E eu hoje, a minha alma engrandece ao Senhor como a oração de Maria. Porque através de Maria nós estamos aqui hoje. Você tem salvação, sua família tem salvação. Tudo que Satanás fala que não tem jeito, Deus diz que tem jeito sim. Porque eu estou no controle de tudo. E tudo que eu ponho na minha mão, ninguém pode impedir o meu agir. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o Deus que louvado seja teu nome, Jesus, aleluia. A minha decisão. Tu és poderoso, Deus, aleluia. Ou quem não concorda com o que Deus projetou para a sua vida. Porque se ficar achando ruim, vai reclamar com Ele. Porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou, foi Ele que te ungiu, foi Ele que fez de você o que você é hoje. Se eu estou aqui hoje, irmãos, não é porque eu quis, mas porque Deus tinha esse projeto na minha vida. E eu deixei de ser covarde para eles, aqui, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Se é pregar, vamos pregar. Se é cantar, vamos cantar. Porque eu gostava só de cantar. Jesus falou, tenho palavra para te dar. Eu falei, mas eu não quero, Senhor. Eu gosto só de cantar, dá menos trabalho. A gente quer coisa que a gente possa ficar confortável. A gente não quer nada que tire a gente do nosso conforto. E Deus está querendo tirar muito crente do conforto. E sabe como é que Deus fez isso na nossa vida? Levou meu irmão, que era um projeto que a gente tinha um ministro do Senhor, louvava tremendamente. Falei, eita, é esse aí que Deus vai levantar para fazer o que Deus prometeu para minha mãe. Aí Jesus vem e tira no melhor momento da sua vida. E nós ficamos sem entender. Eu fui a que mais sofri junto com a minha mãe. Gente, se Deus não tivesse me cuidado, eu teria morrido junto com ele. E no dia que a gente enterrou o meu irmão, o Senhor me fez cantar um hino na igreja, que inclusive é esse hino que eu vou cantar hoje. Que se eu não cantasse, talvez eu não estivesse aqui nem pregando, nem cantando, nem falando. Mas, assim como Maria, eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer porque o Senhor está me pedindo. Não importa a dor do meu coração, não importa o que eu estou sentindo. Eu vou fazer porque é a tua vontade, não importa que o Senhor cresça e eu diminua. E que o Senhor apareça na minha vida. Irmãos, eu fico imaginando Maria carregar Jesus 9 meses no seu ventre. A gente, quando carrega o filho, a gente já começa a amar, desde que eu estava pequenininho. Você ficou sabendo que está grávida? Ai, meu Deus, estou esperando o filho. E aquela festa, não é, irmãos? Nossa, ainda mais quando é o primogênito. Maria fez aquela festa. Meu Deus, olha, eu estou carregando o seu filho no meu ventre, aquele cuidado. Irmãos, quantas vezes Jesus tinha que dar umas lapadas em Maria com palavra, porque ela queria ter aquela autoridade de mãe, proteger, cuidar. Eu fiquei imaginando Maria, sabe? Quando Jesus foi preso e foi levado para ser açoitado. Irmãs, eu gostaria que vocês fechassem, principalmente as irmãs. Fechem seus olhos e coloquem o seu filho no lugar de Jesus, levando aquelas chicotadas, sendo colocada aquela coroa de espinho na sua cabeça. E você não tem condições de fazer nada para proteger. Porque foi isso que Maria passou. Ela viu seu filho apanhar, o seu corpo ser todo rasgado. Uma coroa de espinho ser colocada sobre a sua cabeça e ele nunca ter feito nada contra ninguém. A única coisa que ele fez foi o bem. Glória a Deus. E quando colocaram aquela cruz sobre os seus ombros, e ele andando e caindo, e ela vendo e não podendo chegar perto para proteger, para falar, meu filho, deixa eu te ajudar. Se põe no lugar de Maria, na dor que Maria estava sentindo, irmãos. Nós sabemos porque quando nós perdemos o nosso irmão foi uma dor terrível, e ele era só irmão, filho da minha mãe, que quem mais sofreu a dor foi ela. Mas todos nós
sentimos a dor de uma perda. E aquela dor não estava só em Maria, mas em todos os discípulos, nas pessoas que estavam do lado de Jesus, porque ter Jesus do lado é maravilhoso, nos conscientizando, nos ajudando, tomando conta de nós em todo momento. Aí de repente ele é tirado e é açoitado, e as pessoas veem ele como um homem sem poder se defender, porque ele não podia se defender. Ele tinha que aceitar, porque era um projeto dele, do pai dele, do Espírito Santo de Deus. E ele teve que suportar tudo isso para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E quantas vezes o Senhor nos pede tão pouco e nós não queremos dar? Nós queremos viver a nossa vida tranquila, sem vou para casa, vou para de casa, sempre na igreja, vou para o trabalho, é só isso e acabou. O vizinho está do lado passando por dificuldade, mas eu não estou nem preocupado, não estou nem aí, eu estou em casa, está tudo bem na minha vida. E a gente vê que Deus está permitindo muitas coisas acontecer no Brasil para despertar muito crente adormecido. É verdade, Jesus. Olha, irmãos, eu tive uma amiga, a Ana sabe, ela morou do lado da minha casa também, na segunda casa depois da minha. E ela, o filho dela tinha um problema seríssimo, onde ele era atormentado por um espírito. E aí a gente conversando, ela na igreja, mas ela não tinha uma postura. Então, irmãos, olha, eu sei que o Senhor trabalhou na vida desse garoto, porque um dia eu me dispus a entrar na casa dela e orar por ela. Graças a Deus. E orar por ele, para que o nome de Deus fosse glorificado. Eu quero pedir para o irmão colocar o CD, número 12. E eu quero que vocês, esta noite, engrandeçam ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. Não importa qual é a dificuldade que você está passando, qual a dor, pode colocar. Porque eu cantei, sentindo muita dor no meu coração, mas eu vi o Senhor trabalhar na minha vida, por isso eu estou aqui hoje. E você pode também permitir Deus trabalhar na sua vida. E você ser vitorioso em todos os projetos que Deus tem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia, porque Ele merece, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia. Maravilhoso o meu Deus, tremendo e fiel, tua glória enche a terra e os céus. Quero bem dizer, seu nome engrandecer, ao poderoso Jeová. Cantaremos júbilo e louvor, engrandecendo a ti, Senhor. 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 És digno de louvor, 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 pra sempre. Você pode glorificar o nome dele? Ele é digno do teu louvor. Ele é digno de ver a tua boca se abrindo para louvar a Ele. Ele merece o teu louvor. Deus espera de ti, você pelo menos esse momento de gratidão a Ele. Aleluia. Deus. Ele não mudou, irmãos, Ele é o mesmo. Ontem, hoje será eternamente. Aleluia. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre tu serás. Devo te temer, também te adorar. Os teus benefícios jamais vou esquecer, e te louvar pra mim é prazer.
nome de Eu Jesus, quero aleluia. deixar aqui, não tenho muito o que falar, porque Maria, a gente não tem muito o que falar, a gente só tem que agradecer e saber que aqui dentro existem muitas Marias também, que estão dispostos a cumprir o projeto de Deus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Peço desculpa por ter passado um pouquinho, mas que o nome do Senhor seja agradecido esta noite nas nossas vidas e que nós venhamos ser mais gratos. Louvado seja teu nome, Jesus, aleluia. Que propôs no seu coração aceitar o seu projeto. Por isso você está aqui. Muito obrigada, irmãos, pela confiança. Obrigada, pastora, pela confiança, viu? Jesus abençoe. Irmãos, rapidinho.